Hello, galera linda do canal Ariarte, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Para quem não me conhece, o meu nome é Ariana. É um imenso prazer estar com vocês hoje para ensinar a fazer essa linda calça por nome Wide Leg, super linda, toda no crochê, fácil de aprender. Quer aprender? Vem comigo, depois da vinheta. Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer essa calça, que no caso é essa calça aqui, eu já vou explicar para vocês. Eu desenhei aqui um esboço para vocês entenderem. Mas primeiro os materiais necessários para fazer o trabalho são eles: fita métrica, o tecido para a braguilha e para o perdigal. As medidas da braguilha e perdigal é 18 cm de altura por 4 de largura, além do zíper e o botão, tesoura e a agulha para crochê. A minha agulha número 2, 1,50. Tecido. Estou usando um tecido TNT para fazer o bolso e também um tecido comum. As medidas do bolso são de 21 centímetros de altura por 10 centímetros de largura e 11 centímetros e meio da largura também, porque ele vai crescendo na parte de baixo. Vocês vão precisar de duas partes do tecido e a parte da frente do tecido vai ser 2 centímetros menor que a parte de trás, ou seja, 8 centímetros de largura na parte de cima. A linha que eu estou usando é essa linha Charme da Círculo. Eu gostei dela. A cor que eu estou usando é a Mogno 7504. Ela tem o text 378. Ela tem 396 metros. Então é isso. Ó, a cor é bonita. A trama que eu escolhi foi essa aqui. Essa aqui eu já estou terminando uma parte da calça e a gente vai começar a outra perna. A trama que eu escolhi foi essa. Eu não sei o nome, não faço ideia. Eu achei no Pinterest essa inspiração aí de roupa antiga, que eu gosto dessas roupas vintage. E aí eu fico salvando nas minhas pastinhas, gostei da trama e copiei. Não sei o nome, mas é essa trama que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Também vamos usar uma linha da cor da linha, acho que é bem parecida, tá vendo? Essa linha e uma agulha. A calça que eu escolhi para fazer é a calça Wide Leg. Ela é uma calça reta, bem elegante. Ela é uma calça que dá para fazer várias combinações de looks. Famosa também pelas pernas largas, já que o próprio nome já diz wide, que é larga, e leg, pernas. É uma calça que começa desde a cintura, então ela cobre aqui o umbigo. Vamos fazer 2 bolsos, a braguilha com zíper e contornar os quadris, porém não todo, só uma parte, aquela parte mais alta do quadril, e vamos descer toda reta. Então não vai ter muito segredo não. Ela é super fácil de fazer, já que não vai fazer nenhuma diminuição para ficar contornando o corpo, nem nada disso. E vamos fazer ela bem comprida até os pés. Vamos começar por um lado da perna, ou o lado esquerdo ou o lado direito. Nesse vídeo vamos seguir com uma perna só, porque ela segue o mesmo padrão, vocês vão conseguir fazer sozinhos, tá? Eu sempre começo por essa parte, que é a parte do bolso, e vou descendo fazendo o restante, fazendo a união. E agora é só tirar a medida da sua cintura. E vamos pegar esse valor e dividir por 4. Por que por 4? Porque são 4 partes a nossa calça. Faremos o lado esquerdo frente e costas e lado direito frente e costas. Assim como a gente fez na calça do vídeo anterior. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo ainda, ele tá aqui na descrição e também está aqui nesse link. É só clicar nesse card. Olha como é aqui a nossa calça. Pegando essa parte aqui, os dois lados dela, ela dobrada, como se isso aqui fosse dobrado, tá? Como se aqui fosse o lado e aqui a frente e aqui as costas, ok? Então a gente já vai fazer essas duas partes, porque eu não gosto de fazer emenda, gente. Eu não gosto dessas costuras que a gente faz com crochê, então é por isso que eu faço dessa forma, tá? Então a gente vai fazer as duas partes ao mesmo tempo. E para isso, a gente faz esse modelinho aqui, que é a parte de trás, que é aqui onde tem o gancho, tá vendo? O gancho. E aqui a parte da frente, onde tem o gancho. Essa calça, esse modelo de calça, ele é diferente do modelo anterior que a gente fez de quadradinho no outro vídeo, tá? O gancho dele é bem próximo, então quando você terminar o gancho da frente, você também terminou o gancho de trás. Fica faltando assim, digamos que para completar o gancho assim, uns 3 centímetros apenas. Vocês vão entender quando a gente começar a tecer, né? A fazer o crochê. Então, essa parte aqui
aqui a gente vai colocar depois. Não é essa quantidade toda de diferença, tá? Ela é bem pouco mesmo, assim. E a gente vai fazer depois, né? Pra subir a parte de trás. Então, a gente vai fazer ela toda reta, assim. Então, pra começar, como eu quero bolsos, né? Se não tiver bolso, gente, você nem precisa fazer esse trabalho que eu vou fazer aqui agora, tá? Você já pode fazer direto. Mas, como o meu caso vai ter bolsos, eu gosto de colocar bolso nas minhas calças, a gente vai começar a fazer essa parte aqui primeiro, e aí vai fazendo os aumentos aqui para tecer no bolso, tá? Então é essa parte que a gente vai começar a fazer. Então, para começar, a gente vai pegar a circunferência, né, da nossa cintura. No meu caso aqui, a minha cintura, cadê a caneta? Minha cintura tem 68, dividido por 4 vai dar 17, né? Então, olha só como bate certo, se você pegar a medida da sua cintura, tá? Você coloca aqui, ó, até o bolso tá dando 15, mas se fosse olhar certinho até a ponta, ó, ele dá os 17, tá vendo? Então, fica 17 pra frente e 17 pra trás, entendeu? Então, até o bolso é 15, então vocês tiram 2 centímetros só e faz o bolso. Então, é isso. Vou fazer as correntinhas, vou ver quanto dá nessa linha aqui da Charles. É que eu não expliquei pra vocês na aula passada, porque como eu coloco medidas, eu nunca falo a quantidade de correntinhas que eu uso. Mas aí, alguém me falou na mensagem aí que era melhor colocar, né? Então, eu vou contar quantas correntinhas eu usei aqui. Pronto, gente. Então, eu desenhei aqui, ó. Vamos fazer 40 correntes aqui dessa parte do bolso, tá? É daqui até o bolso aqui, ó. 40 correntes. E aí ele vai dar os 15 centímetros, né, da calça, tá vendo? 15 centímetros, que é até onde vai ser meu bolso. E aí a gente já vai começar a fazer o desenho do bolso. Depois que você fizer o tamanho do seu bolso, que no meu caso é 15 centímetros, as 40 correntinhas, eu vou subir aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio e no 7º buraquinho de base eu faço um ponto alto. Ele vai formar uma espécie de quadrado. O quadrado ele tem 4 lados. 2 em cima, 2 do lado, 2 embaixo e o ponto alto que é para fechar o quadrado. Agora a gente vai fazer uma correntinha só. Fiz a correntinha de separação, você vai laçar e vai fazer um ponto alto no mesmo buraquinho de base. Ele vai ficar um Vzinho. Agora faremos 2 correntinhas, que vai ser de separação. Laçamos o fio, pulamos 2 de base e colocamos na terceira. E agora subiremos 5 pontos altos em cada buraquinho de base. Eu tô pegando aqui na alcinha, mas é sem querer, tá? Vocês podem pegar centralizado na corrente mesmo. Repetiremos esses 2 passos até chegar ao final das correntes, que no caso são 2 correntinhas de separação, pula 2 de base, faz um ponto alto, faz uma correntinha de separação, levanta o ponto alto no mesmo buraco de base, fechando esse V, em seguida 2 correntes de separação, pula 2 de base, e aí é só levantar 5 pontos altos em cada buraquinho de base. Chegamos aqui no final e ele, coincidentemente, deu as 5 correntinhas aqui no final. Não tem problema se der menos, você vai seguir com o mesmo padrão. Vamos seguir com aquele trabalhinho de sim e não. Então, na primeira carreira vai ser sempre não. E aí a gente vai subir 2 correntes, vai virar o trabalho e vai fazer aqui um aumento. Ou seja, no mesmo buraquinho do ponto, você vai colocar um ponto alto, dando esse aumento.
E aí vamos seguir fazendo o mesmo procedimento, ponto sobre ponto. Ou seja, onde tinha 5 pontos altos, passa a ter 6 pontos altos agora, tá? Só nesse canto aqui que é a parte do bolso. E aí o restante a gente segue fazendo ponto sobre ponto normalmente. Chegamos na parte do Vzinho, faremos o seguinte: faremos 2 correntinhas de separação, passamos o fio e aí agora a gente vai colocar dentro do Vzinho, tá? Não é em cima do ponto, é dentro do V. E vamos fazer um outro V. Então a gente laça o fio, faz um ponto alto dentro do V, faz uma correntinha de separação, laça o fio novamente e faz outro ponto alto dentro do Vzinho. E agora é só fazer as 2 correntinhas de separação, laçar o fio e fazer os pontos altos em cima de cada ponto alto. Então, só para deixar claro, esse lado de cá vai ser a braguilha e o lado de cá vai ser o bolso. Essa parte vai ter aumento sim e não. E a parte da frente aqui da braguilha não vai ter aumento, porque é onde vai colocar o zíper. Eu vou dizer exatamente quando a gente começa a fazer essa curva, tá? Vamos completar aqui a carreira. Quando chegar na braguilha, eu volto. Chegamos no final da carreira, na parte da braguilha, fazemos 2 correntinhas, laçamos o fio, pulamos 2 de base e colocamos um ponto alto em cima da terceira, que no caso aqui é em cima do ponto alto, tá? Lembrando que na parte da braguilha não faremos aumentos, tá? Então ele vai terminar aí. Subimos 2 correntes, viramos o trabalho e agora a gente sobe mais 2 correntes e laçamos o fio e vamos colocar dentro do Vzinho. Então toda vez que essa parte terminar próximo do V, a gente faz isso. Aí é só fazer um novo V, que é uma corrente de separação e um ponto alto dentro do mesmo buraco de base, né? Fazemos 2 correntes de separação, laçamos o fio e fazemos o ponto em cima do ponto. E aí vamos seguir fazendo um aumento sim, um aumento não no bolso, por 7 carreiras. O nosso projeto tem 7 carreiras para depois mudar o designer. E aí eu vou voltar na 6ª carreira para explicar um detalhe no aumento do bolso. Então, quando a gente chegar aqui na carreira número 6, que tiver aqui completado 7 pontos altos aqui, eu vou dar uma dica para vocês, para ficar sempre com esse design aqui, com essa trama do Vzinho, intercalado e tal. A gente não vai ficar fazendo sempre completando os pontos altos ali, porque senão vai chegar uma hora que vai ficar muito ponto alto no canto, né? Então a gente tem que acompanhar o designer. Então chegamos na parte de fazer o aumento. E aí qual é a dica que eu dou? Então, você vai levantar as duas correntinhas, né? Depois vai fazer 2 correntinhas de separação. Um vai ser como se fosse o aumento e o outro vai ser a separação, tá? Então, a gente pula esses 2 aqui, ó. Você laça o fio e faz um ponto alto no 5º ponto, em cima do 5º ponto, tá? Então, eram 7, 2 ficou um com aumento e o outro a correntinha de separação. E aí fazemos os 5 pontos normalmente, seguindo, porque aqui vai ficar o Vzinho agora, tá? E pronto, a gente vai completar as 7 carreiras da trama. Voltamos. Então aqui a gente faz as 2 correntinhas de separação, então a gente não vai fazer aumento, né? Só vai repetir ponto em cima de ponto. E aí vamos subir as 2 correntes, virar o trabalho. E agora a gente faz o aumento, colocando um ponto alto no mesmo buraquinho de ponto. Depois que a gente completar as 7 carreiras, a gente vai mudar as posições da trama. Onde tinha o Vzinho vai passar a ser os pontos altos e onde tem os pontos altos vai ser o Vzinho. Então, a gente fez aqui o aumento, né, da carreira, vamos fazer 2 correntes e aí vamos colocar um ponto alto no primeiro buraquinho da base aqui dos pontos altos. Tá? Completou aqui a 7, coloca no primeiro da 5ª, um ponto alto. E aí vai fazer uma correntinha de separação para simular o Vzinho, tá? Vamos laçar o fio e vamos pular 2 de base e colocar na terceira. Vai ficar sobrando uma aqui na ponta do 5º, tá? E aí subimos um ponto alto.
seguida, faremos 2 correntinhas de separação, laçamos o fio e aqui no Vzinho, não dentro, em cima aqui, bem na correntinha, na alcinha mesmo do Vzinho, a gente faz 5 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. Agora é só continuar repetindo a etapa anterior. Faremos 2 correntinhas de separação, lembrando que vamos repetir essa parte do Vzinho aqui, tá? Laça o fio, pula 2 de base, levanta o ponto alto em cima do ponto mesmo. Faz uma correntinha de separação. Laça o fio, pula 2 de base e faz um ponto alto no terceiro da base, sobrando sempre um ponto sem fazer. Laça o fio, faz 2 correntinhas, laça o fio e dentro do Vzinho, na alcinha, faz os 5 pontos novamente. Isso até terminar a carreira. Depois que vocês completam aqui as 5, dentro do Vzinho aqui, você vai fazer uma correntinha, vai laçar o fio, vai pular 2. Na verdade, nem é que você pula 2, você coloca em cima do 2, né? Porque aqui eles têm 4 correntinhas, né? Então, 2 aqui e 2 aqui. Então, vocês colocam em cima do 2 aqui e sobe um ponto alto. E aí ele vai ficar assim, tá? E aí agora a gente vai só repetir. Vai subir 2, 3. Então são 3. Vai virar o trabalho. Vai laçar o fio. E aí, ó, nas 5, em cada buraquinho de base dos 5 pontos que você levantou, você vai fazer um ponto alto. E aí recomeça. Fazendo 2 correntinhas, laça. Dentro daqui que a gente tinha feito, vai ser aqui como se fosse o Vzinho. Aí dentro dele você vai fazer aquele Vzinho. Vai fazer uma correntinha de separação e aí de novo dentro faz o Vzinho, ó. Ele vai ser o novo Vzinho, tá? Então o que era aqui vai ser o V e o que era aqui vai ser aquela tacinha. Lembre que aqui você não precisa colocar dentro da correntinha, você coloca dentro do buraco mesmo. 2 correntinhas, separa e recomeça. Então a gente vai fazendo isso até chegar aqui e aí você vê se já tá na hora de fazer aumento, né? Então, só recontando aqui, ó. Não, sim, não, sim, não, sim, não, sim. Então aqui eu já fiz o aumento e nesse aqui de cima a gente não faz. Então a gente faz 2 correntinhas de separação, coloca ponto sobre ponto e repete aqui. No próximo, a gente sobe 2 correntinhas, vira o trabalho, laça o fio e faz um aumento no mesmo buraco de base. E onde tinha 1, passa a ter 2. E agora só continua o trabalho colocando ponto sobre ponto, repetindo a trama. Faz 2 correntes, laça o fio, dentro do Vzinho, faz outro Vzinho, ponto alto, faz uma correntinha de separação, laça o fio, faz outro ponto alto dentro do mesmo buraquinho, o Vzinho, e aí segue fazendo ponto sobre ponto normalmente. Então a gente vai fazer isso, vai e volta, até chegar à altura do bolso, né? Então aqui já tem 7. E aí a gente vai completar as 7 dessa aqui que já tem 2, né? Quando completar as 7, para mudar o designer.
Completou as 7 carreiras, a gente recomeça o trabalho subindo 4 correntinhas, laça o fio, pula 2 de base, coloca ponto sobre ponto, trocando as posições da tacinha com o Vzinho. Faz uma correntinha de separação, laça o fio, pula 2 de base e faz um ponto alto no terceiro, deixando sempre um ponto sem preencher. Vamos seguir fazendo o mesmo procedimento até da altura do bolso, que é de 14 centímetros. Então, no total, com essa linha que eu tô usando, são 18 carreiras. Voltamos! Olha só, gente, como é que ficou aqui o nosso bolso. Aqui a parte do bolso, tá? Aqui a parte da braguilha. Não tem problema essas elevações, porque o design, né, a estampa dele acaba fazendo isso aqui, tá? Mas lembrando sempre que aqui você vai colocar uma correntinha só, não duas, como a gente vinha fazendo, tá? E depois a gente vai fazer o aumento. Eu fiz essas correntinhas aqui, não por nada, é só porque a gente vai deixar a outra linha que a gente tá usando, essa linha aqui a gente tá usando, a gente vai deixar ela sem cortar, de reserva. Eu faço dessa forma porque eu não gosto de emenda, tá? Então, o que eu posso fazer para não ter costura na peça, eu faço. Então, a gente vai reservar essa linha, não vai usar agora. A gente vai pegar uma linha nova. Olha a linha nova, como é linda. É a mesma cor, tá? Ela é muito linda, essa cor, eu gostei. É mogno. Então, a gente vai reservar essa parte aqui e vai deixar ela aqui do ladinho. E aí, a gente vai ver qual é o lado que a gente vai fazer da peça, né? A outra peça, a gente já fez o lado que vestida no corpo, ele é o lado esquerdo. Então, a gente vai fazer agora o lado direito. Não, só para vocês verem aqui. Então, aqui é o lado esquerdo. Então, a peça ela tem que ficar virada para este lado, né? Ela vai ficar assim, para completar as duas peças. Então, o lado direito dela certo é esse lado, né? Então, a gente vai começar a fazer este lado. De qualquer forma, a gente vai virar a peça. Esse é o lado certo, tá? A gente vai virar a peça. E aí, eu vou marcar aqui 5 centímetros apenas. E é porque eu não quero dessa vez fazer meu bolso todo de crochê, tá? Eu vou fazer só a parte que mostra que encaixa a mão, essas duas partes, da frente e o de trás. Então, eu vou pegar a linha nova. E aí, eu vou pegar essa linha e vou encaixar aqui, fazendo corrediço, né? Que as pessoas falam. E aí, eu vou passar aqui, ó. E aí, ó, coloco pro lado de dentro, né? Que é pra não ficar lá do lado de fora a peça, né? E aí, a gente vai começar a pregar sempre na orelhinha, nessa parte de cima, porque fica mais fácil de fazer a virada, tá? A gente vai subir aqui, ó, 2 correntinhas. Tá bem presinho aqui. Vai subir 2 correntinhas. Vai virar o trabalho. E a gente vai completar a mesma coisa que tá aqui. A gente vai virar assim, pra dentro. Vai laçar o fio. E aqui, ó, bem na correntinha do lado de dentro, assim, você pega, ó, a orelhinha mesmo da correntinha, pra poder ele ficar bem dobradinho pro lado de dentro, tá? Segue espelhando o designer de baixo. Então, vamos subir aqui 4 pontos altos. São 4 porque eu tô imitando esses, tá? Ó, a gente começou daqui, eram 5, começamos daqui e a gente repete os 4. Vamos só espelhar de cima pra baixo. Faz 2 correntinhas. E aí a gente vai colocar exatamente na correntinha aqui. E por último, 5. Fizemos a 5, porque, gente, a gente vai dobrar assim, ó. Por isso a gente pega na alcinha, porque se você não faz desse jeito, ele não dobra com essa facilidade. A altura do ponto alto é essa daqui, né? Então dá pra ver que essa é a primeira carreira. Então é aqui que a gente vai prender
o nosso ponto. Faremos aqui um ponto baixíssimo para prender o nosso ponto aqui. Ele vai ficar preso exatamente aqui, ó. E agora a gente vai dar a altura de um ponto alto, fazendo 2 correntinhas. E depois vamos prender na segunda carreira, que é exatamente essa aqui, ó. É só fazer um ponto baixíssimo. Pronto, já demos a altura aqui do ponto alto, agora é só virar o trabalho, laçar o fio e fazer ponto sobre ponto normalmente. Aqui não precisa pegar nas alcinhas, pode pegar no ponto normalmente e seguir fazendo ponto sobre ponto, seguindo a trama. Chegando aqui no final, você pode começar a fazer diminuições, uma carreira sim e uma carreira não, para que a trama siga um padrão. Chegamos aqui, eu repeti os 6 pontos altos que a gente tinha feito. Então, a gente vai fazer agora mais um ponto, como se fosse um aumento. Ó, laço o fio e naquela correntinha a gente faz um ponto alto. E aí, a gente vai prender agora, tá? Pra prender, vou dobrar aqui bonitinho. E aí, a gente vê a altura do ponto. Aí, agora a gente vai prender no quarto, que é esse aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui atrás da correntinha, vem aqui pegar a linha, vem a linha, aqui ó, peguei a linha e puxa. Aí a gente vai fazer duas correntinhas. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, a gente vai colocar aqui no quinto. No final do quinto ponto alto, bem no final. Pode virar o trabalho, faz um ponto baixíssimo, pode virar o trabalho. Aqui já deu a altura do ponto alto e agora a gente continua fazendo mais pontos altos até completar a carreira. 7. Só repetindo, né? Ponto por cima de ponto. E a gente segue até aqui. Vamos precisar fazer outra diminuição. Então, como é que a gente faz a diminuição? Quando estiver faltando 3 aqui para terminar o trabalho, 3 pontos, você vai fazer uma diminuição. Então, a gente vai laçar o fio e vai fazer meio ponto alto, que é introduzir a agulha e puxar 2 e deixar 2 na agulha, laçar o fio, puxar na linha 1, e aí tira 2, e agora a gente fica com 3 na agulha. E aí laça e tira tudo. Já fizemos a diminuição. Agora laçamos de novo e fazemos um ponto alto aqui no último. Onde tinha 4, agora vai passar a ser 3. Vamos levantar 2 correntinhas, que é para dar a altura do ponto alto, viramos o trabalho, laçamos o fio e aí faz ponto sobre ponto, ele vai ficar com 3 agora. E agora é só seguir fazendo ponto sobre ponto normalmente. Chegando aqui, a gente faz a mesma coisa. Completou o 7, prende aqui na quinta com um ponto baixíssimo. A gente sempre faz esses aumentos porque ele está contornando o bolso, né? Então, se está contornando o bolso, precisa fazer esses aumentos. E segue aquela mesma vibe, sempre fazendo um aumento sim e um aumento não. E aqui a gente vai diminuindo porque ele vai correndo assim, ó. Eu vou terminar de fazer, quando eu chegar aqui no final eu volto.
Chegamos aqui, gente. Então, ó, já terminamos a parte do bolso, né? Alcançamos aqui até a altura do bolsinho. Ele tá passando aqui um pouquinho porque a gente vai continuar fazendo, mas só que a gente não vai prender mais aqui, né? Acabou. Então, como ele tá fazendo aumento, ele acabou com 6 aqui, 6 pontos altos. Então, você vai continuar com 6 pontos altos, sem fazer aumento. Vai levantar 2, vai virar o trabalho e vai fazer ponto sobre ponto. Então, a gente vai continuar fazendo e continuar diminuindo aqui no canto, tá? Agora, vamos começar a diminuir para alcançar o tamanho do bolso. Nesse término do bolso, foram 10 carreiras de 8 centímetros. Então, no total, 28 carreiras e 22 centímetros. Quando chega aqui no final, que faz aquela ondulação, é essa ondulação aqui, ó. Então, fiz as 2 correntinhas, coloco aqui dentro, tiro, puxo 2, puxo um só, laço, coloco dentro da correntinha, tiro 2, puxo tudo, e aí eu laço o fio e coloco aqui, ó, na correntinha. É como se eu fizesse 2 diminuições de uma vez, tá? Olha aí, pra ele ficar exatamente na pontinha, tá? Terminamos essa parte, aí a gente só corta aqui. Ó, terminamos o bolso. Prendemos aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha aí, aqui é aquela parte que a gente encaixa a mão, né? A gente vai completar fazendo as correntinhas dele aqui, que é aquela parte das costas. A gente tem que lembrar que tem mais 2 centímetros, então se são 17, você vai fazer o pedacinho que falta do bolso. Aqui, gente, ó, a calça aqui. A gente fez essa parte, né? Aí ele deu 40 correntinhas, porque foi só essa parte aqui. Só que agora tá faltando esse pedaço aqui, que vai ser junto com as costas. A gente vai fazer de uma vez só. Então, vocês vão pegar a metade da calça, que no caso estava dando lá 17, né? A cintura é 68, dividido por 4, vai ficar 17 centímetros. Então, no caso, aqui vai ser a parte das costas, mais 2 centímetros. Você pode até colocar 20 se você quiser. Hello, guys! Gente, eu precisei regravar essa parte em miniatura, porque eu não sei o que eu fiz com o bendito vídeo explicando exatamente essa parte. Eu já procurei aqui e não consegui achar, então eu tive que gravar de novo em miniatura para vocês não ficarem confusos, tá? Então, digamos que essa parte que eu fiz aí é a parte do bolso da frente, tá bom? Então, a gente vai agora fazer a parte das costas, tá? Continuando. Uma dica importante que eu esqueci de falar é que vocês devem deixar aquela linha que a gente deixou no início de reserva sempre na ponta da braguilha, não na parte do bolso, ela não pode parar no meio, tá? Outro detalhe para dar certo, tá? E bater certinho. Vocês vão fazer as correntinhas das costas separado do trabalho pronto. Ou seja, você vai pegar uma nova linha, como já havia falado, e aí você vai fazer 48 correntinhas, que equivale aos 19 centímetros para o meu tamanho. Aí você vê qual é o seu tamanho, quantas correntinhas vai dar. Só lembrando que é o valor da sua cintura dividido por 4. E no caso das costas, eu tô juntando com os 2 centímetros do bolso, tá? Aí eu fiz os meus 19 centímetros de correntinha. Feito os 19 centímetros, eu vou aqui no bolso, na parte da frente, né, do bolso. No meu caso aqui, a gente estava fazendo essa parte da frente. Então, a gente vem aqui na pontinha do trabalho e prende com um ponto baixíssimo. Prendeu a correntinha. Aí agora sim, ó, a gente vai começar a fazer as costas, tá? Agora é simples, né? Você vai virar o trabalho e vai começar a caminhar, fazendo pontos baixos, pegando sempre aqui nas alcinhas. Ele vai estar preso aqui, né? E aí você vai pegando aqui nas alcinhas e vai fazendo pontos baixos até chegar onde você fez o bolso.
Agora vamos subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e não vamos prender aqui porque a gente vai colocar o tecido do bolso, então não adianta prender aí. Então agora vamos continuar com o trabalho espelhando a trama de baixo. Então, se aqui tinha 5 pontos altos, ele vai permanecer com 5 pontos altos. Chegando aqui na parte das correntinhas, você continua de onde parou. Então, se a gente já fez o Vzinho, agora a gente vai fazer os pontos altos, são os 5 pontos altos. Separa com 2 correntinhas de separação, faz um novo Vzinho, pulando 2 de base e vai até chegar na ponta. Chegamos aqui na parte do gancho das costas, então ele vai ficar assim, gente, o trabalho, né? Essa parte ele vai dobrar pro lado de dentro para ficar o bolso, tá? É assim. E aí, a gente vai começar a trabalhar com o aumento sim, aumento não. Então, o primeiro a gente não faz aumento, e aí o segundo a gente já faz. Então, você começa a fazer um aumento sim e um aumento não. Os 2 pontos, tem aqui 1, 2. Subiu os 2, a gente laça e no mesmo buraquinho de ponto você coloca o seu aumento. Aí onde tinha 1, ficaram 2. Aí agora você segue fazendo tudo igual, fazendo ponto sobre ponto, até completar, até chegar aqui no bolso. E aí vamos recomeçar a carreira, lembrando de não prender no bolso. E aí vamos fazer por 5 carreiras. Quando chegar na 5ª carreira, eu volto para mostrar como é que faz o aumento do quadril. Bom, gente, voltamos aqui na parte do aumento do quadril. Então, quando chegar na 5ª carreira, a 6ª já vem com aumento. Então, eu já tô aqui na parte de fazer o aumento, né? Eu vou completar o meu quadradinho. O aumento vai ser exatamente, ele vai ser exatamente aqui. Por que vai ser aqui, ó? Você vai pegar a sua peça e vai dobrá-la ao meio e vai colocar pontinha com pontinha aqui, ó. O aumento vai ficar sempre aqui. Você pode marcar colocando um prendedorzinho. No meu trabalho, eu acabei fazendo 7 pontos altos nessa parte, porque ela fica escondida, é a parte do bolso, né? Então não dá pra ver, não tem problema. Eu fiz assim porque eu não queria que o Vzinho ficasse nessa parte, mas você pode fazer o seu normal, não tem problema. Chegou aqui no 7º, a gente laça e faz um ponto alto, fazendo assim o nosso aumento. E agora segue normal, fazendo 2 correntinhas de separação, pula 2 de base, laça o fio e faz o nosso Vzinho. E isso até chegar aqui na ponta. E aí você verifica se já está na hora de fazer o aumento ou se não. Farei essa carreira toda, quando eu chegar no bolso novamente, eu volto. Então, chegamos aqui no meio de novo. Então, aqui a gente não vai fazer aumento voltando, tá? A gente só faz o aumento indo, voltando não, porque ele continua naquela mesma vibe de um sim, um não. Então, como a gente já fez aumento aqui, esse aqui a gente não faz, tá? Então, a gente permanece aqui com 8, tá? E aí, segue aqui até chegar no bolso. Só que completando as 7, ele vai mudar a posição, né? Então, quando eu chegar na parte do bolso aqui de fechar, eu volto. Só um lembrete, eu tava fechando aqui essa parte do bolso, mas não deve fechar, tá? Porque a gente vai colocar o tecido, tá bom? Na mudança de posição, essa parte aqui dos 8 pontos altos, você vai fazer 2 correntinhas de separação, pular 2 de base, laçar o fio e fazer um ponto alto no primeiro buraquinho de base aqui dos 8, né? E aí faz uma correntinha de separação, laça o fio, pula 2 de base e coloca um ponto alto no terceiro ponto de base. Em seguida, faz um ponto alto. Aí pronto, agora a gente vai ficar fazendo 2 borboletinhas aqui, 2 Vzinhos, né? Então a gente vai fazer uma correntinha, vai laçar o fio, vai pular 1, 2 e vai colocar aqui na terceira. Deixa eu colocar direito. 1, 2.
Na terceira sobe um ponto alto. Agora faz 2 correntinhas, laça o fio e aqui a gente vai colocar, ao invés de 5 pontos altos, vamos colocar 6 pontos altos, fazer um leque com 6 pontos altos, porque aqui já é o nosso aumento, que essa carreira já é para estar um aumento, tá? 4, 5, 6. E seguimos fazendo ponto sobre ponto. No caso, fazendo o mesmo padrão, né? Fazendo 2 correntinhas, laço o fio. Aqui a gente pula essa, vem para aqui. Pro próximo, faz o ponto alto, uma correntinha de separação, pula 2 de base, coloca na terceira. 2 correntinhas, laço o fio e aqui a gente faz o leque. E assim a gente segue até chegar lá na ponta e aí a gente vê se já precisa de aumento. Tá? Como aqui tem 4, não vai precisar de aumento, só na virada. Então, aqui já vai ser o lado que temos um aumento, né, do gancho. Então, para poder fazer essa parte, quando a gente inverte aqui as posições, olha como é que eu faço. Eu fiz aqui 2 correntinhas, e aí, aqui seria um aumento. Eu fiz uma correntinha no lugar. Então, ao invés de eu fazer um aumento aqui, eu fiz 3 correntinhas, que aí fica um ponto alto, que são 2 correntinhas, não sei se tá dando para entender. Mas aqui seria a altura do ponto alto e aqui seria o aumento, que seria uma correntinha a mais. Aí eu vou laçar o fio e aí aqui dentro eu faço um ponto alto, faço uma correntinha e laço o fio e faço outro ponto alto dentro do mesmo buraco de base. Ficou o nosso aumento assim, tá? Aí agora a gente segue fazendo 2 correntinhas, laço o fio e agora é só fazer ponto sobre ponto. Aqui no nosso leque a gente vai seguindo e aqui quando chegar no quadril a gente não faz aumento, por isso eu não vou mostrar. Eu vou só quando eu voltar na parte do aumento que eu volto, tá bom? Voltamos! E olha aqui. Então, aqui a gente já vai fazer um aumento de novo, né? Então, quando a gente voltar pra cá, de cá pra cá, a gente não faz aumento. Quando vir de cá pra cá, a gente faz. Porque é um aumento sim e um aumento não, tá? Então, aqui tem 3, 6. Vai ficar com 7, tá? Então, eu vou fazer aqui. Se você tiver dúvida, você dobra certinho pra ver onde é que vai ficar o aumento. O aumento é aqui. Então, eu vou colocar 3... 4 e aqui eu coloco o aumento. E essa quantidade de aumento aqui para mim já tá suficiente. Ficou com 7. A gente vai seguir fazendo 7. Aí chegando aqui no gancho, não faz aumento, quando virar faz, tá? E aí assim, ó, dobrando aqui pra gente ver, e aqui já vai fazer uma bela diferença, tá? Então agora a gente vai seguindo pra contornar o nosso quadril, porque o quadril, ó, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Então é bom fazer o aumentozinho pra ele indo, contornando, ó. Então ele vai ficar indo reto. Aí em algum momento a gente vai começar a fechar ele. Para de fazer aumento quando ele completar 7, né? Aqui, você para de fazer aumento, não faz mais aumento, e aí fica seguindo até a gente terminar o bolsinho, tá? Olha, gente, como é que eu faço essa parte? Que tem os lequezinhos, né? Quando tem essa parte aqui maior, que tem 3, 6, 7, aí eu vou fazer, eu fiz uma correntinha, faço 2 correntinhas, laço o fio, ao invés de pular 2, eu vou pular 3, e aí eu vou colocar aqui no quarto, ok? Aí eu vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio, e aqui dentro do leque eu faço 6, né? Ou me perdoe, 5. Como aqui são 2 vezinhos, quando faz a mudança de posição, ele fica com 2 leques. Não tem problema ficar assim, gente, porque ele vai ficar escondido, tá? Eu também vou unir esses 2 leques aqui para ficar vários pontos altos. E assim depois, quando eu fechar o bolso, ele virá um só.
Não se preocupem que quando chegar nessa parte vocês vão entender direitinho como é que vai funcionar. Vou terminar essa parte aqui. Quando eu chegar aqui no leque novamente, essa união aqui dos leques, eu volto. A união dos leques é bem simples, gente. É só vocês fazerem os 5 pontos altos. No lugar de fazer uma correntinha de separação, você faz outro ponto alto e aí segue fazendo mais 5 pontos altos. Ou seja, eram 10, agora são 11 pontos altos. Eu vou colocar a calça aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha aí. Eu coloquei aqui, ó, certinho, com ele certinho aqui. Tá dando o tamanho certinho da calça, tá vendo? Certinho. Então, a gente tava fazendo essa parte aqui com essas carreiras, né? Que no caso, eu juntei 2, são 11, junto com a correntinha do meio. Então, a gente vai começar a fazer com 7. Então, a gente vai juntar aqui quando der 7, contando de cá pra cá, tá? Então, aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7, a gente para, que é onde a gente vai fechar as duas partes. Presta atenção, vou virar aqui, pegar a agulha, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O bolso certinho, deixa eu tirar até a calça daqui. O bolso certinho, você coloca na posição. Se você fez igual eu falei no início do vídeo, com as correntinhas separadas, ele vai bater certinho a quantidade de carreiras aqui. E aí você vai poder unir as duas partes iguais. Depois de unir as partes, agora é só terminar o bolso. Então a gente começa fechando todo o bolso e acompanhando o tamanho do bolso até o final. Concluirei a parte faltante com a miniatura para vocês entenderem como é que eu fiz a união das partes. Aqui é a parte da frente do nosso trabalho. Essa aqui é a parte da frente e aqui é a parte das costas, né? E aqui é o bolso. Então, a gente vai pegar a linha que a gente reservou e vai continuar. Quando chegar aqui novamente, porque ela já alcançou o tamanho, já ficou o tamanho certinho, tá vendo? Esse com esse, ficou do mesmo tamanho. Agora, a gente vai continuar o trabalho. Quando chegar aqui, a gente vai começar a juntar com essa das costas, fechando o bolso. Eu vou voltar aqui com vocês quando eu chegar nessa parte. Chegamos aqui no meio, né? Aí a gente uniu na primeira parte, a gente colocou aqui, ó, esse pontinho aqui, não é? Então, a gente vai laçar o fio e vai colocar ou dentro ou por fora mesmo, então, por fora dele, né? E segue com o ponto normalmente, ó. Se o seu der e que você pode deixar escondido, 3, 4, 5 e deixar esse 5 aqui, ó, fechadinho, para você ficar com o tamanho certo do nosso ponto. Você também pode fazer isso, tá? A depender de como ficou o seu quadril. Você pode esconder essa parte aqui que tinha ficado com os aumentos, olha, ficou 3, 6, 7, 8, né? Você pode fechar esses dois aqui e prender exatamente aqui no quinto. Que aí quando chegar aqui, você só continua com o nosso tamanho normal e já dá uma fechadinha na perna, entendeu? Aí, ó, você colocou exatamente no ponto e aí é só seguir colocando ponto sobre ponto e aí ele vai ficar arrumadinho. Não vai ficar essa bagunça não, tá? Porque ele fica, ó, o bolsinho certinho, tá vendo? Você colocou o ponto fechadinho aqui, ó. E aí é só seguir mesmo, fazendo ponto sobre ponto, normal. E agora você vai seguir fazendo até da altura do gancho. E aí já começa a fazer o gancho da frente também. Então você vai fazer os aumentos tanto na frente quanto nas costas. Ai, gente, infelizmente eu não pude colocar em um único vídeo todo o trabalho completo, porque essa calça tem muitos detalhes, muitas informações. Eu queria colocar um vídeo bem explicativo
complicadinho para você conseguir fazer. Mas não fica triste não. Olha o que você vai aprender na continuação desse trabalho no nosso próximo vídeo. Gostaram? Então eu vou esperar vocês aqui na parte 2 desse trabalho, tá bom? Até lá, beijão!